a tela, né? Ok? Chegou aí para vocês? Sim, Tudo bem? sim. Ótimo. Sim, E o Paulo. som tem que falar mais alto, tá bom assim? Estão me Tá ouvindo? bom assim, Tá bom Paulo. assim. Tá bom. Bom, o tema que nós colocamos hoje, Jornada do Homem no Mundo, na realidade, não tem aspectos inovadores que nós fizemos, dado o momento que nós estamos vivenciando, né? Esta turbulência existencial, vamos, né, entender assim, talvez, nós, na realidade, coletamos uma série de colocações, proposições, conceitos, relativos a reflexões que nós já fizemos. Fizemos durante o processo das reflexões. Para que nós possamos repensar, não é, alguns aspectos que já foram trabalhados, que na realidade é o foco da filosofia, né? Que é repensar o pensamento já pensado. Então, nós vamos pontuando aqui alguns aspectos e aí vamos tentar responder algumas perguntas que nós colocamos logo né, no início. Então, a colocação básica é essa: o mundo nunca esteve tão confuso. Você concorda ou discorda? Como é que eu estou vivendo o mundo? Qual é a sua avaliação diante dos fatos? O que você tem feito para confrontar tanta imprevisibilidade? Naturalmente que essas perguntas, elas estão aqui para que depois nós possamos, né, conversar a respeito. Porque esse momento realmente está, né, bastante conturbado, né? E nós precisamos repensar, né, a nossa trajetória. Por isso que eu coloquei, né, o homem no mundo. Mas, na realidade, nós vamos estar né, apreciando vários aspectos, ou retomando alguns aspectos, para ver o que nós estamos realmente utilizando, né? De que forma nós estamos nos valendo de muitas das colocações e daquilo que nós já estudamos e estamos estudando. Então, na realidade, nós estamos começando novamente, ou lá desde, né, o princípio, vamos dizer assim, com uma pergunta: o que é o homem? E aí tem lá a resposta. O homem é o espírito que se projeta num corpo animal e dele se serve para a viagem existencial. Então, basicamente, este é o conceito, né, que nós podemos avaliar em relação ao que exatamente significa o homem, que somos nós, evidente. Então, duas observações para ampliarmos esse entendimento. Para a filosofia espírita, na realidade, isso significa o princípio espiritual individualizado, universal. Ou seja, se o homem é o espírito que se projeta num corpo animal e que dele se serve para a viagem existencial, nós podemos deduzir que, a partir do momento que ele, né, se projetou e passou a utilizar esse corpo animal, neste momento, neste processo, né, nós já podemos entender
como sendo o princípio espiritual individuado, né? Universal. Ou seja, o espírito como tal, com a letra maiúscula, né? Vamos entender assim. A ontologia é o estudo do ser na essência da natureza e do homem. Ou seja, é o ser metafísico, né? Aquele que é e que nunca deixa de ser. Então, aí estamos, né, tocando em, ou, né, nos relacionando aí ao que nós já aprendemos também, né, relativo a Parmênides, né? Ou seja, o ser é e o não ser não é, porque se o não ser for, o ser deixa de ser. É o que nós aprendemos com ele e é o que exatamente, né, significa esse ser místico, que é aquele que nunca deixa de ser. Aí, então, surgem os questionamentos, né? Porque se é o percurso, a trajetória, né? Quando nós falamos aí o homem no mundo, ou seja, é a trajetória. E o que nós vamos estar é, analisando aqui, alguns tópicos que nós vamos analisar, né? Na realidade, é para entender realmente, né? Qual é essa trajetória, né? O caminho que nós estamos percorrendo, né? Ou seja, é, o algoritmo, né? Se nós poderíamos até nomear assim, né? Ou definir assim. Então, vem lá os questionamentos, né? Os famosos 3 questionamentos, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Então, avançando, nós vamos, né, encontrar uma outra colocação. Que Deus, ao criar o homem, o fez não de barro, mas de pensamento. Se ele o fez de pensamento e não de barro, naturalmente, ele o fez filósofo, questionador, não é? E o que, na realidade, nós somos, né, nessa trajetória, a não ser realmente, né, questionadores, filósofos, porque nós estamos, né, nesse processo de aprendizado, né, progressivo, sempre questionando. Mas, retomando aqui né, o princípio, né, os pontos principais, então, quais basicamente as indagações dos filósofos? Né? E qual é a origem das coisas e do universo? Qual a matéria-prima de todas as coisas? E existe uma matéria única da qual derivam todas as coisas? Bem, o filósofo, ele questiona basicamente esses aspectos. Ou ele vem questionando lá, desde dos pré-socráticos, esses aspectos. Naturalmente que aqui, embora esteja focado né, num sentido geral, na realidade, nós podemos incluir aí nesse, né, a origem, né, das coisas, ou incluso o próprio ser humano, né? Não estamos só, evidente que falando, né, do mundo físico no qual nós estamos, deste universo no qual nós estamos inseridos, mas em todos os aspectos. Aí, avançando, né, nós então, nós já nos entendemos ou identificamos, esse é o propósito desses primeiros slides, né? Como, na realidade, os questionadores, os filósofos, né, do mundo, aqueles que querem entender, respondendo aquelas perguntas, né, de quem eu sou, né, para onde eu vou, enfim, como é que faz isso, né? Como é que esse processo, né, se desenrola. Então, nós podemos aqui colocar uma outra pergunta, né? Bom, sendo assim, então eu já sei que eu tenho uma trajetória e uma trajetória de questionamentos o tempo todo,
para saber exatamente quem sou, para onde vou, né? Como as coisas né, são elaboradas, qual é todo o, né, qual é o processo desse contexto maior, né? Então, nós agora poderíamos questionar quais as ferramentas de que dispomos para atingir o objetivo final dessa nossa existência. Começando por pensamento e pensar, né? Que para poder questionar, nós estamos o tempo inteiro pensando, questionando. E, consequentemente, nós podemos entender que o pensamento e o pensar é, né, uma ferramenta que nos, né, ajuda, fundamenta, uma ferramenta básica com a qual nós, né, ou sem a qual nós não teríamos condições de elaborar esses questionamentos, né? Então, em seu sentido mais comum, os termos pensamento e pensar referem-se a processos cognitivos conscientes, né, que podem acontecer independente da estimulação sensorial. Quando nós fazemos uma série de questionamentos agora, como nós já passamos aí pelos filósofos, conhecemos, pelo menos boa parte de nós já estudou, né? Então, nós vamos entendendo o fundamento desses conceitos, né? Porque quando se fala aí que podem acontecer independente da estimulação sensorial. Então, aí nós poderíamos, né, nos reportar né, ao empirismo, nos reportar ao racionalismo e né, aquelas proposições e conceitos e análises, né, que fundamentam esse processo. Mas aí cabe ainda uma pergunta aqui, né, para que não haja dúvidas. A diferença entre pensar e ter pensamentos, essa é uma questão, né, que se coloca. Se eu penso, eu estou tendo pensamentos, mas eu penso focando em alguma coisa, ou o pensamento flui, porque nós não paramos de pensar, né? Nós estamos num processo contínuo de pensamento. Mas aí, então, nós podemos identificar, né, fundamentos básicos que pode diferenciar, né, o pensar do pensamento. Então, ter pensamento é deixar fluir todos os que vêm à mente, sem manter foco de preferência. Então, nós sabemos que, né, o pensamento ele é um fluxo contínuo, né, e à medida em que eles vêm à mente, não existe uma organização, não existe, né, um propósito básico, final. Nós estamos simplesmente pensando, ou seja, sem foco de preferência. Quando nós falamos em pensar, então aí nós temos o foco, né? Pensar é manter a concentração focada em apenas uma ideia até o fim. Bom, quando nós nos propomos a refletir sobre um ponto, nós vamos pensando e repensando, né, até atingirmos um ponto de compreensão maior, até atingirmos esse ponto final. Então, quando nós, né, isso ocorre, né, com vários aspectos, não só quando nós queremos avaliar ou pesquisar algum aspecto ou chegar a uma definição, a uma compreensão maior, né? Isso é focado na diversidade das nossas tarefas, né? Então, o pensamento é a primeira ferramenta, a ferramenta indispensável. Se não pensarmos, nós não elaboramos nada, não construímos. Então, à medida em que esse fluxo, né, vem ao pensamento, nós vamos
identificando, né, aspectos que possam ser mais interessantes, que nos chamem a atenção, e aí então nós vamos passar a pensar sobre isso, né? Bom, vamos lá. Na realidade, então, vem uma outra pergunta. Já que, né, o pensamento e o pensar são, né, são ferramentas, né, o que que nós podemos pensar, né? O que e de que forma podemos pensar? Então, há no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta de liberdade absoluta? Então, nós temos aí o quê? Lá no Livro dos Espíritos, a questão 833, que diz: é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento desconhece obstáculos. Pode-se deter o seu voo, mas não aniquilar. Então, isso aqui vem, inclusive, é, como suporte, né, do que nós acabamos de ver, não é? Ou seja, é, eu, o pensamento é o fluxo e o, né, pensar é o foco, quando eu tenho foco. Então, é justamente isso, né? O pensamento, ele desfruta de liberdade. Então, ele vem, né, numa sequência sem limites, sem constrangimentos. E o que nós podemos, né, sem encontrar obstáculos, e o que nós podemos fazer é conter o seu voo, mas não aniquilar. Então, conter o seu voo significa direcioná-lo, né, estabelecer, né, né, modus operandi, digamos assim, mas o pensamento vem de qualquer forma. Mesmo que nós queiramos é, é, né, explicitar alguma outra coisa, mesmo que nós não tenhamos a ideia de expressar aquilo que, né, está fluindo, então nós estamos podendo deter o seu voo, mas não aniquila, porque continua, né, ad eterno, vamos dizer assim, enquanto pensamos naturalmente. Aí vem a outra questão, né? Que está vinculada justamente a isso. Eu posso, não posso deter o voo? Tá? Como é que funciona isso, né? Então, por que que eu posso e eventualmente devo deter esse voo, né? Ou condicioná-lo? Porque o homem é responsável pelo seu pensamento diante de Deus. E somente Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, está vinculado aí a 834, a sequência, né, do entendimento, da explanação, do entendimento da 833. E, finalmente, né, nós colocaríamos aqui, né, uma vez entendido que podemos, não podemos e como podemos, né, qual é o modus operandi, né? Qual é, na realidade, o mecanismo do pensamento, né, e as suas consequências. Porque nós não paramos para pensar, né, ou avaliar isso. Nós vamos pensando e vamos direcionando ou não. O pensamento vem e, quando nós queremos, nós jogamos um foco e passamos a pensar. Mas isso é evidente, né? Um fluxo, de qualquer forma, automático, né? Mas, se nós procurarmos, né, buscar o entendimento, nós poderíamos, talvez, né, talvez não, com certeza, né, entender que existe um modus operandi, né, aproveitando a palavra da época, né, que é o próprio algoritmo do pensamento, né? Em tudo existe algoritmo e no próprio pensamento existe. Ou seja, o processo, o passo a passo, como ele começa, como ele se desenvolve. Então, nós temos uma ilustração aqui que talvez favoreça esse entendimento, né? Pelo menos essa é a pretensão da ilustração.
Então, na realidade, nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, nós estamos sempre, né, absorvendo. Respirar, naturalmente, significa isso, né? Estamos respirando, absorvendo, né, no mundo das imagens, né, que projetamos e recebemos. A imagem é essa forma de, né, simbolizar, né, de identificar o pensamento. E aí, à medida em que nós começamos a pensar, nós criamos ideias e imagens. Então, nós chegamos no mundo, digamos assim, né, em a referência às percepções e observações. Então, nós estamos sempre respirando no mundo imagens, né, que projetamos e recebemos. Aí nós construímos, criamos ideias e imagens, né, diferenciadas ou apropriadas para a elaboração dos nossos propósitos ou do meu entendimento. O propósito pode ser trazer uma explicação, mas trazer uma explicação para mim, né? Para a própria pessoa. Primeiro eu tenho que entender para depois poder explicar, né? Todo mundo sabe disso, que ninguém pode ensinar ou explicar aquilo que não entende também, né? Bem, então, na realidade, nós criamos ideias e imagens. E aí, uma vez criado, nós plasmamos e lançamos na atmosfera psíquica. Então, nós criamos, plasmamos e, consequentemente, nós lançamos na atmosfera psíquica. Através do quê? Das ondas mentais. Então, se elas estão lançadas na atmosfera psíquica, qualquer um, né, que sintonizar, né, vai conseguir captar, né, o quê? Esses pensamentos que lançamos na atmosfera psíquica. Então, isso significa o quê? Que nós somos corresponsáveis, né, pela densidade ou leveza da atmosfera psíquica do planeta. Então, é todo o processo. Aqui nós captamos, aqui nós, né, passamos pelo filtro, né, digamos assim, pelo nosso filtro, pela nossa avaliação. Aí, então, uma vez elaboradas, estruturadas as ideias, nós lançamos nessa atmosfera, né, a atmosfera psíquica, porque nós vivemos na atmosfera psíquica, né? E através do quê? Através das ondas mentais, não é isso? Então, se é isto, nós somos. Se nós fazemos isso e é num processo, né, contínuo, mesmo que nós não estejamos é, explanando, né, colocando de forma verbalizada, né, nós estamos pensando, elaborando, criando, plasmando e lançando na atmosfera psíquica através das ondas mentais. Consequentemente, nós somos responsáveis, né, pela densidade ou leveza, né, da atmosfera psíquica do planeta. Então, isso aí é só para lembrar que, como ferramenta, é, o pensamento ele contribui de modo, né, decisivo para o quê? A atmosfera psíquica do planeta, né? Nós somos corresponsáveis. Não dá para dizer, não tem nada a ver com isso, não é comigo, eu não penso assim, certo? Não tem como. O processo está, né, assim colocado. Mais uma, né, ilustração, né? Então, eu penso, né, eu estou usando aqui duas imagens bobinhas, mas, de qualquer forma, né, eu penso sempre influenciado, certo? Meu pensamento é sempre influenciado.
Então, são duas imagens bobinhas, mas que são metáforas claras para nós entendermos, né, a validade, a nulidade e a validade dos pensamentos. Então, o que que acontece? Se nós somos corresponsáveis, né, pela, né, densidade psíquica do, né, do próprio planeta, o que que ocorre na realidade, né? Pensar errado gera situações obsessivas, bloqueando o nosso agir e a nossa vontade. O obsessivo aqui vai, né, no sentido geral, e claro que nós que estudamos a doutrina sabemos, né, dos processos e das formas obsessivas, mas isso aí já é pormenorizado, né? Na realidade, o que nós estamos falando é isso, né? Pensar errado e pensar de forma adequada. O errado, o que prejudica, né? O que confronta, né? Ela traz situações obsessivas, né? E vai, de certa forma, bloqueando, né, o nosso agir, né, o nosso modo de agir, a nossa vontade. Pode interferir de forma, né, inadequada. Então, se pensar é criar, todas as obras humanas são resultantes do pensamento. Né? Pensar é criar. Então, todas as obras humanas são resultantes do pensamento. Então, está vinculado lá ao primeiro, ao slide anterior que nós falamos, né? Da ferramenta que nós podemos usar. Quais são as ferramentas? Então, o pensar, né? O pensamento, o pensar, né? O pensamento de modo geral, e o pensar embutido, quando é o foco, ela é o quê? A ferramenta criadora, né? Que vai protagonizar, né? Todas as obras humanas, né? São todas resultados do pensamento, né? Sejam obras adequadas ou não. Quando nós falamos em adequadas ou não, quer dizer, a bomba atômica é né? É o quê? É resultado de um pensamento da energia utilizada de forma inadequada, e assim por diante, né? Então, a mente, na realidade, é o espelho da vida, né? Então, ela necessita ser educada para que atinja a magnificência da luz. A mente é o espelho da vida, ou seja, tudo se reflete nesse processo da construção do pensamento e da organização, né? Então, ela necessita ser educada para que ela possa, quando a gente, né, nós colocamos aqui, atinja a magnificência da luz, ou seja, né, evolua, prospere, avança, né? Quando nós falamos, mas a mente, bom, então aqui nós estamos fazendo uma adequação, mas se nós quisermos, como conhecedores da doutrina, nós podemos entender que a mente é o espírito, né? O princípio né? Individuado, que é o espírito com letra maiúscula, porque todos os nossos conhecimentos estão contidos lá e tem todo aquele processo, né? Que não vou entrar em detalhes agora, porque aí a gente não chega a uma apreciação linear. A apreciação que nós estamos fazendo aqui hoje é bastante linear, só para nós entendermos, né? Eu estou me valendo do quê? Dos instrumentos né? Já conhecidos, trabalhados, muitos deles fundamentados. Quem fundamenta os fundamentos e explica e coloca, né, as proposições, favorece o fluxo do entendimento, né? Né, os preceitos filosóficos e os respectivos elaboradores deste processo, certo? Então, a mente fica nesse contexto de, né, organização ampla, né? Inclusive, a própria ciência, né? Neurológica e tudo mais. Aliás, a Eliane mandou aqui né, um convite para uma palestra,
e muito interessante, deve ser, né? Extremamente, mas eu já tenho observado cientistas e psicólogos que muitas vezes vão nesses programas, né, de entrevistas, e vários deles já colocaram, né? Eu vou trazer aqui porque é, é muita coisa. Mas já colocaram que eles falam, não, existe sim, existe alguma coisa. O problema é a ciência explicar, mas que existe, existe. Seja espírito, seja outros dizem mente. Quer dizer, eles já acreditam de forma, né, contundente de que tudo não vai se acabar com a morte, né? Para ele seria a morte, o desencarne. Para nós, o desencarne, nós entendemos todo o processo. Não vou entrar em detalhes agora, que todo mundo já está, né, sabendo isso muito bem. Mas, para esses cientistas, eles acham que existe uma mente que fica. Como chamar essa mente? Aí é outro momento, né? Mas que existe, existe. Bom, então ele é o espelho da vida e necessita consequentemente, ser educada para atingir essa magnificência da luz, esse conhecimento. A importância do pensamento do homem para o seu equilíbrio. Então, para nós, orar e vigiar, para não ser vítima da imprudência mental. Então, há uma importância, né? A importância do pensamento do homem para o seu equilíbrio. É fundamental, né? Controlar esse pensamento, né? Então, o orar vigiar é, né, digamos assim, um adendo, algo que se coloca, né, para não ser vítima da imprudência mental. Quando eu, né, vigio, eu estou, mesmo que eu não não seja adepto de né, nenhum aspecto de religiosidade, mas eu vigio, quer dizer, eu presto atenção no que eu estou falando, né, para saber quais são as consequências, né? E daí o horário aí fica por conta, né, de cada um, certo? Muito bem. Então, esse, na realidade, é o processo básico do pensamento, que é a essência da construção dessa trajetória do homem, né, no mundo. Bom, e aí nós buscamos um complemento aqui, né? Como esse processo né, é enriquecido, né? De que nós vamos encontrar, aonde, como, o que nós vamos encontrar para reforçar isso. A lei de sociedade, que nós já sabemos, né? Então, a vida social é uma obrigação natural. Deus fez o homem para viver em sociedade, deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. Os homens procuram, basicamente por instinto, né, a sociedade, a convivência social, para que todos possam concorrer para o progresso, a se ajudarem mutuamente. O homem deve progredir, mas como não pode fazer isso sozinho, por não dispor de todas as faculdades, eis porque precisa se relacionar com outros homens. Porque sabemos que o isolamento embrutece e enfraquece. É nas relações sociais que se completam, né? Se completam aos outros para assegurar o bem-estar e progredir. Bom, então, essa convivência social, né, que é, na realidade, uma experiência, né, de convivência aonde nós vamos encontrar obstáculos, aonde nós vamos encontrar contradições, aonde nós vamos encontrar conflitos. E, na realidade,
é uma grande ferramenta para a convivência. Nós temos, né, não vou puxar o assunto agora, porque daqui a pouco vocês vão falar à vontade, porque até eu procurei reduzir, né? Não sei se vou conseguir reduzir muito, mas enfim, condensar, né, a fala para que vocês tenham, né, bastante tempo para argumentar e tentar responder aquelas perguntas iniciais, né? Que é como é que nós, né, estamos confrontando esse momento existencial, né? Então, vocês podem até, já sei que alguém lá vai levantar e vai dizer: ah, mas vivemos num mundo de expiação e provas. Tudo bem, sabemos disso. Mas e daí? Não é essa a questão. Isso já que haveria transição, tá, tudo bem, nós já sabemos. Porém, como eu, com a minha estrutura, né, a minha estrutura emocional, cognitiva, ela está sendo, né, suficiente, ela está me propiciando compreensão para, né, o processo, né, da trajetória que nós estamos vivenciando. Como é que eu estou confrontando tudo isso, né? Essa é a questão. Bom, então vamos avançar. Bom, nós já vimos, então, as ferramentas que ajudam. Agora, eu vou colocar, né, ferramentas que são obstáculos, né? Ou seja, quais os obstáculos confrontados para desempenhar a sua trajetória existencial. Bom, então vou começar aqui pela, porque nós sabemos que, né, houve muitas civilizações já passaram pela Terra e muitas ainda passarão. Quando eu coloquei isso aqui, eu até pensei em, né, enumerar algumas civilizações para nós entendermos o processo né, de construção, né, de organização dessas civilizações e depois a derrocada, o que levou à derrocada essas civilizações. Mas aí isso demandaria uma reflexão inteira, né? Então, como nós todos sabemos que há várias civilizações já passaram, né? Subiram, cresceram e desapareceram. Então, é só para mencionar. Então, nós temos aqui um grande obstáculo, que pelo menos atualmente, né, está visível, né, e muito contundente aí no nosso dia a dia, que é a lei da destruição, né, que é a destruição necessária e abusiva. Nós sabemos que a lei de destruição é necessária, porque ela permite, né, né, digamos, a, o renascimento, né? Então, nós vemos que todo no processo histórico, nós sempre vamos encontrar, né, não só a destruição geológica, né, mas também a destruição de períodos, né, em que ideias e propostas foram, colocadas e depois foram derrocadas para que novas construções surgissem. Mas aqui eu só estou citando três delas, né? Então, o sentido geral, que é na realidade o da guerra, que nós estamos vivenciando, né, com muita intensidade agora, né? Nem é a guerra, são as guerras, né? A predominância da natureza selvagem sobre a espiritual e a satisfação das paixões é o que leva o homem à guerra. Então, e quando que ela vai desaparecer, né? Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos serão irmãos. Conduzir de modo, às vezes, né, e nós estamos vendo, eu não sei se vocês
Eu não acompanho o noticiário com intensidade. Eu vou ao noticiário para não ficar alienado. Aliás, eu só soube que o nosso concorrente ao Oscar não ganhou hoje às 6 horas da tarde. Que eu falei, nem vou ver noticiário, nem vou ver noticiário, que é para não encher a cabeça, né? Para não atrapalhar a minha organização, o meu pensamento. E aí eu falei, eu estava ansioso para saber, mas só fiquei sabendo hoje às 6 horas. Mas tudo bem, valeu. É, então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Nós sabemos que muitas das guerras, por isso que é aí que eu queria chegar. Muitas das guerras que estão acontecendo, a justificativa, a argumentação é essa, né? Que é para libertar né, as pessoas que estão ali naquele contexto, eh, na realidade, para que elas tenham liberdade e progresso. Mas nós estamos vendo que as coisas não são bem assim, né? Os fatos não condizem, né, com, né, a fala. Esse é o ponto. Então, o que que acontece? Muitas vezes, né, a escravidão temporária ocorre, né, para abater os povos, para que eles possam, né, renascer, repensar, a fim de fazê-los, né, progredir mais rapidamente. Mas esse é o ponto, né? A ênfase tem sido: será, né, o verdadeiro culpado aquele que provoca a guerra em benefício próprio? E precisará, então, de muitas encarnações para expiar todas as mortes que causou, porque responderá por todo homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Bom, isso aí até assusta, né? Eu acho que muitos do que fazem as guerras precisavam ler essa questão aí, né? Do realmente se eles são responsáveis, porque se ele é responsável por cada um homem, né, que levou à morte, tem gente que vai levar bilênios para sair de algum espaço para o qual vai, né? Nem milênios, bilênios, né? Porque não é possível. Bom, mas o que mais, né? Essa é a guerra em si. Nós estamos colocando aqui, claro, nem poderia se deixar de ser de outra forma, né? Eh, A doutrina, né? Que lá ela ajudou na lei de sociedade, aqui a lei da destruição, aqui ela se coloca muitas vezes como obstáculo, né? Em função das guerras principalmente. Mas vamos lá. Nossa, eu achei que ia ser mais compacto, mas acho que não vai ser muito. Não. Aí veio o meu assunto favorito para debater, tecnologia. Então, lembrando lá o que disse o Stephen Paul Jobs, né? A tecnologia move o mundo. A frase do Steve Jobs faz alusão ao importante impacto que a tecnologia causa para a população, com avanços meritórios na área digital e trazendo transformações significativas para toda a sociedade. Vou colocar a tela de novo, né? Ok? Foi aí que Ok, paramos. Sim. ok. Sim. Eu não sei por que está caindo aqui de vez em quando. Outro dia também caiu. Bom, vamos lá. É, então, não, mas espera um pouquinho. Aqui, depois é lá. Primeiro aqui. A tecnologia, na realidade, né, ela facilita a nossa rotina
e é um ótimo entretenimento. Com apenas alguns cliques, nós compartilhamos coisas pessoais, entramos em contato com aquele parente distante, descobrimos uma nova música, assistimos vários episódios de uma determinada série, mesmo offline, né? Nós criamos uma simbiose, né? Com as quais nos tornamos cada vez mais dependentes. A questão é essa, né? Ela atrapalha o nosso progresso, o modus operandi, né, pode realmente atrapalhar, né? Por quê? Se nós não tomarmos cuidado. Então, qual é um dos grandes problemas, né? A idiosincrasia dos grupos de comunicação. Então, o que nós temos na realidade? O grupo A e o grupo B. O grupo A pensa em, fala aquelas ideias dentro de um contexto que ele acha a verdade, né? O grupo B, idem. Então, também, né, vice-versa. Só que eles precisariam conversar. E o que ocorre na realidade, né, é que eles não conversam. Por quê? Daí nós temos aí a falha em relação à aplicação, né, da tese, antítese e síntese, né? Então, o Heidegger, né, ele está falando que tem a tese, a antítese e a síntese. Então, se os dois grupos, né, na realidade, que há muitas coisas que o grupo A fala que tem, né, digamos, conteúdo e interesses, são coisas interessantes, como também o grupo B. Mas, como eles ficam fechados nas suas, né, que é justamente a idiosincrasia, né, que é o que, na realidade, né, é uma característica comportamental dos grupos, né? É isso, né, Guilherme? É uma característica comportamental do indivíduo ou dos grupos, né? É uma excentricidade. E isso aqui ah, está fazendo um estrago enorme, né? Na relação, no aprimoramento, no avanço né? da, da, da lei de sociedade da compreensão. Bom, mas aí né? Está fazendo por quê? Quem que vai, né? Voltando então aqui um pouquinho, então, a idiosincrasia dos grupos na comunicação. Ótimo. Então, o que é que nós temos que prestar atenção, né, na realidade? Nós sabemos que né, uma das três concepções que fundamentam a verdade, que é a emuná, que significa, né, confiança, é a esperança de que aquilo que será revelado por intervenção divina. Mas a questão não está só aí. Essa é a parte da religiosidade, né? Mas é que ela é, né, capturada, vamos dizer assim, por uma outra, né, forma de atuação, que é a verdade é convencionada pelo grupo que possui as crenças em comum. Até aí tudo bem. Na religiosidade né, é um grupo que convenciona essa verdade. Mas é que esse grupo que convenciona a verdade em relação, né, o que é verdade em relação à religiosidade, também utiliza, né, na submissão em relação né, à sociedade. E aí, é o nosso amigo aqui que nós já conhecemos, né, o Nietzsche, que chama atenção, né? Então, ele está dizendo o quê? Na realidade, né? Estamos sendo conduzidos por uma moral de rebanho. Nietzsche percebeu que a narrativa de conceitos inquestionáveis criavam o que chamou de moral de rebanho. Os levam as pessoas a agir de forma a aderir
e se comportar a partir de premissas em relação às quais nem se preocupam em realmente entender, auferir, analisar e definir, e se concordam ou não com o que representa. Então, isso aqui, né, é o aspecto, né, trazido de forma muito intensa, né, pela idiosincrasia dos grupos e também pela própria utilização, né, de modo inadequado do que desse condicionamento e subordinação, né, e imposição de ideias. Nós sabemos aí que as grandes empresas de mídia e tudo mais trabalham nesse contexto com a filosofia, inclusive, porque eles avaliam todos esses aspectos e sabem, né, as questões da filosofia e da psicologia, né, como ah, né, as pessoas vão ser condicionadas. Então, esse é um aspecto que precisa ser observado. E tem mais um, né? Tem aqui o Baruch, que ele reafirma de forma bastante também contundente esse perigo, né, da, da escravidão, subordinação, né? Então ele diz assim: por que o povo se orgulha da própria escravidão? Aqui, não no sentido social das pessoas escravizadas na sua época. Ele está falando do sentido mental e político. Então, aí ele coloca: por que os homens lutam pela própria escravidão, achando que estão lutando pela sua própria liberdade? E aí conclui: por que é tão difícil não apenas conquistar a liberdade, mas também, sobretudo, suportar a própria liberdade? Bom, então, aqui também ele já coloca é a mesma proposta, digamos assim, né? Quando o Nietzsche, voltando aqui, quando ele coloca, né, estamos sendo conduzidos por uma moral de rebanho, claro que ele está principalmente, né, é, analisando aqui a questão da moral religiosa, né? Mas esse mesmo modus operandi se coloca dentro do contexto das estruturas sociais e dentro, né, da, da forma de organizar politicamente, geologicamente, globalmente, todo o contexto, né? Geologia, no caso, globalizada, né? Não é a geologia, aí a palavra não é a mais adequada. Então, é, é preciso tomar cuidado, porque, na realidade, ele está procurando uma forma de postura, ele está achando que, né, vai se liberar, se libertar e vai ser, né, dono do seu pensamento, das suas ideias, da sua trajetória, e no fim ele pode estar sendo, né, indevidamente conduzido. Ok? Bom, e aí, para fechar, nós trazemos aí o espírito e o tempo, né, com algumas considerações para fazermos aí a relação com a doutrina, né? Então, a pergunta é: o Espiritismo não é uma doutrina aberta para o futuro? Essa é a pergunta. Então, resposta: sim, pois nada é definitivo, a não ser as mudanças. Por isso, aquela colocação, né? Se a ciência avançar, o Kardec fica em consciência. Por quê? Sabemos que o mundo, embora deteste mudanças,
ainda que seja a única coisa que traga progresso, né, as pessoas têm uma certa resistência. E por não saber e desconhecer exatamente o que, né, está sendo colocado. Qual é a mudança proposta? Quais são, né, os objetivos? Né? Quais são os propósitos, né, e os preceitos disso? Nenhuma forma de educação pode ser eficaz e válida se não levar em conta as alterações científicas no conceito de educando. Então, aí, mais uma vez, para justificar que realmente, né, as mudanças são, né, contínuas e são justificáveis desde que realmente tenham propósitos definidos. O Espiritismo não condena o progresso, mas o regresso. Para evitar o regresso, a selva em termos de tecnologia gananciosa e antropológica. Antropófaga. Procura estabelecer a condição humana do homem deformado e desnaturado. Na realidade, essa colocação aqui, que foi feita já há um bom tempo, né, 50 anos, digamos, é, pelo autor aqui do livro, no entanto, ela está atual, né? Por quê? Então, não condena o progresso, vamos avançar, vamos entender, mas como? Porque senão vai, né, retrogradar, e ela não retrograda, vai retroceder, e não há retrocesso, né? Há uma estagnação e daí continua a avançar. Mas as ideias, né? O regresso à selva em termos de tecnologia gananciosa e antropófaga. Esse é um contexto, né? É uma observação a ser considerada. Por quê? Ela procura reestabelecer a condição humana do homem, deformado e desnaturado. Então, será que nós estamos numa sociedade cuja a humanidade, o homem, né? Vamos restringir aqui, está deformado e desnaturado? Nós estamos cientes disso? Nós sabemos como agir? Nós estamos tranquilos e podemos agir, né, dessa forma em, né, em processo né, do que? De aprimoramento? Muito bem. Eu vou parar por aqui, porque agora eu vou colocar as perguntas novamente e a gente. Vou aparecer aí para você. Está aparecendo aí para você as perguntas? Ou não? Tirei? Não? Vou colocar de novo, então. Hum, Tá aparecendo, sim, não tá? ó, tá? Tá aparecendo aí? O mundo nunca esteve tão confuso, Tá. é isso? A primeira, né? Essa, É, essas é perguntas. esse, é esse slide? Então, Ah, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Você concorda ou discorda? isso. Então é o slide certo. Tá certo. Então, o mundo nunca esteve tão confuso. Esse é Isso o aí. carinha aqui que está falando, né? Afirmativo. Veja o gesto dele. O mundo está confuso? Ou nunca esteve tão confuso? Para a sua cabeça, cada um, né? Você concorda ou discorda que o mundo está confuso? Como é que você está vivendo seu mundo, né? Esse momento. Você está vivendo com discernimento, você está tendo noção dos descalabros ou das possibilidades de retomada de uma organização, ou não está desorganizado? Se não tá, de repente, para você está ótimo, né? Então, qual é a sua avaliação
diante dos fatos que nós estamos, né, vivenciando. Como é que você vivencia, né? Como é que você avalia isso? Avalia o quê? Se realmente o mundo está confuso e se você está vivendo como, né? E como, o que que você tem feito para confrontar tanta imprevisibilidade, né? Como é que você está agindo? Porque o mundo está com muita imprevisibilidade. Por quê? É confuso, uma hora é, outra hora não é. Um grande confronto né, da idiosincrasia, de ideias. E eu estou sendo capaz de, né, me identificar nesse mundo. Eu estou entendendo o processo, eu estou perdido ou estou sem rumo. Tudo que eu apreciei até agora, não de hoje, né? Do estudo que estamos fazendo, né? Já há algum tempo, né? De alguma forma, como tudo isso me deu suporte, ou está dando suporte, ou preciso mais para continuar, tá? Então, agora eu vou voltar para todo mundo, vou tirar aqui. Está clara aí a pergunta? Tudo bem? Então, pronto. Agora vocês vão poder falar o que quiserem sobre o assunto, desde que, naturalmente, né, fundamentado aí. É, quem quiser pode começar, não tenho preferência. Paulo, Pode falar, Ruth. Eu sei que você seria o primeiro. Você gosta de falar lá na aula, você não pode falar. Vai lá. agora eu vou ficar quieto, fiquei sem jeito. Uhum. Vamos lá, fala aí. Pode falar à Veja, vontade. você com essas perguntas, quer dizer, essas perguntas se encaixam muito bem no momento que a gente está vivendo, né? Sim, E que talvez a gente sinta que elas se encaixam bem. Mas aí eu fico pensando, e aquele pessoal que começou um ciclo lá no ano de 1945, depois da guerra, quando eles tiveram que inventar um mundo diferente depois daquele mundo que foi a guerra, né? você deve estar falando aí da Carta dos Direitos Humanos da criação da A Liga, instituição. da antiga Liga das Nações. É, Agora, isso é um ponto, né? de uma, de uma instituição chamada Organização das Nações Unidas, né? Ela não De existia ainda, repente, ela começou a existir aí, ela veio da Liga das Nações, aquela história. Mas sim, veja, é, é, esse aspecto da ONU e da Liga das Nações é um deles. sim, Mas veja que eles tiveram que inventar, ou inventaram, não sei se eles tiveram que inventar, eles tiveram que inventar um consumismo, tiveram que inventar conceitos diferentes de mercados, né? Tiveram que inventar produtos diferentes. Nós não tínhamos a gasolina, o petróleo ainda para ser consumido do jeito que a gente consome hoje. Então, é bem aquele negócio das ondas, né? Quer dizer, você vê esse período de 45 até agora como um período que está se desmontando e não teriam tido N outros para trás? Se você pegar o tempo de Kardec, o tempo da Revolução Francesa, será que a gente não teve a mesma coisa lá? Quer dizer, são ciclos tão pequenos, tão curtos, tem pessoas que até vivem um ciclo e meio, né? certo. Então,
Mas aí, por isso que eu estou dizendo, né? Cada um vai ter a sua, diante da sua estrutura cognitiva, emocional, e vai ter o seu parecer, né? Claro que as vivências, né, existenciais, mesmo né, desse momento que nós estamos encarnados, claro que há uma diferença, né? Claro que há um processo. Agora, como que você reage a isso, né? Se você tem consciência de que está sendo utilizado, se não tem consciência, se você está, né, no rebanho, na moral, né, na moral de rebanho, e está sendo tocado, ou pelo menos se você tem consciência de que há uma série de, né, colocações erradas e modus operandi diferenciado, mas qual é a sua apreciação sobre isso, né? Você concorda ou não, também não faz muita diferença, né? Você pode até não concordar, mas o que nós estamos querendo, né, colocando aqui para discussão é como você se sente em relação a isso, né? Qual é a sua visão de mundo? Porque você é o homem no mundo, está numa trajetória, né? E você passou por várias experiências e continua passando. E agora nós nos defrontamos assim com uma avalanche, né, de confrontos. E daí? Como é que nós ficamos? Como é que nós entendemos isso? Eu acho assim que Foi, falta. fale. Bem, parabéns, Paulo. Eu acho que para responder é exatamente isso que você está falando. Você precisa dar o contexto. Sim, Se o contexto for olhar já, o mundo está pior do que antigamente. Mas se o contexto, no geral, como o mundo está muito melhor que antigamente. Entendeu? Porque já sofremos muito mais. O mundo já foi as guerras, né? Agora, em termos de evolução tecnológica, a evolução moral, não. A evolução moral, ela continua ou estagnada ou não teve a mesma crescimento como teve a evolução tecnológica. então a asa tá, então tá o voo de galinha aí, né? É um monte de galinha. É, Não. as duas, as inteligência e moral, a inteligência está forte, mas a moral está impedindo o voo, né? Ah, É isso que você falou, basicamente. exatamente. Tá. O que Paulo, mais? Paulo, eu tentei fazer aqui, porque a gente pensamos por nós, pensamos de um modo geral, né, vendo praticamente o que a gente pode alcançar da história ou da humanidade, e a gente vê que ainda há, por exemplo, nas questões políticas, nas questões religiosas, nas questões, muita gente que é nacionalista, ou seja, nós ficamos dentro de uma bolha, né? E essa bolha é justamente essa idiosincrasia que você estava falando, né? E você chegar e aquele grupo tem um determinado pensamento. E fica muito difícil, às vezes por interesses, às vezes por medo, receio, na questão religiosa, às vezes a pessoa até vê racionalmente, ela pensa, pô, mas eles têm razão sobre isso. Mas eu estou nessa religião aqui, eu tenho medo, de repente, eu ir contra os ensinamentos que foi dado, né? Um receio, e de não ser salvo, vamos dizer assim, né? De eu não estar condizente com os desígnios de Deus. Mas Deus, como falou, o pensamento está aí. Nós precisamos pensar. Quando fazemos isso, porque senão, não, eu só vou seguir o que está escrito e pronto, eu não preciso pensar. Né? Eu não vou raciocinar, não vou avaliar, não vou ter razão. Então, existem muitos conflitos ainda. Quando deixa de ter certo conflito, a pessoa começa realmente a pensar, começa essa questão dialética que você colocou, né? Que é justamente quando a gente fala assim, né? Até que a música do Raul Seixas,
Isso é metamorfose ambulante, mas não no sentido aberto plenamente, simplesmente, pô, beleza, isso aqui cai bem, eu vou acrescentar, agrega, né? Mas grande parte das pessoas, como você falou, das massas, né, realmente é complicado, porque acaba-se, vamos dizer, hoje em dia usa muito essa palavra, polarizar, né? Então, polarizar nas religiões, polarizar na política. No futebol, a gente nem precisa dizer, né? O futebol é outro papo, né? Dizia o Mário Sérgio Cortella, diz que o sábio é aquele que não muda de opinião. Ou seja, que muda de opinião, o sábio. Ele muda, porque ele viu, oh, é isso mesmo. Como é que eu vou ir contra algo que eu estou vendo que é assim? Aí, brincadeiras à parte, o Sérgio Cortella fala assim, ele só não muda de time. Aí ele é fundamentalista. Não dá, não pode. Né? Mas, não, só terminando aqui. É corintiano e palmeirense, não muda de jeito Não, nenhum. então, mas então tem essa questão de não conseguir, mesmo que vê ali com bom senso, com razão, pô, isso aqui é verdadeiro. Mas o meu lado aqui diz um pouco ao contrário. E aí é que há. Você vê em todos os segmentos da sociedade, né? Muita radicalização, polarização, como eu falei. Então, não há aquela troca. Você colocou muito bem ali, foi bacana. E no meio você colocou aquele sinal do trânsito, né, parado. Ou seja, não há o contato, não há comunicação. É isso aqui, é do meu lado, esse é do meu lado e acabou. Não tem a dialética, não existe. Né? Porque ele ouve o que quer e fala o que quer. Ele está sempre ouvindo e falando o que quer e o que eu acho que, né, satisfaz, que realmente é o certo. Né? Os dois lados fazem isso e está faltando diálogo, né? Não há dúvida, certo? Tem Mas debate, o mas orgulho, ele vai acima de tudo. Aí entra as questões, né? O orgulho, eu tenho que defender minha bandeira aqui, mesmo que esteja errado, mas eu tenho que defender minha bandeira, ponto. Né? E aí, gente? Vocês estão colocando eu justamente... quero. Sabe aquela música do Milton Nascimento? Oi? A música do Milton Nascimento, Encontro e Despedida? Ah, Que o trem que chega, o trem que vai. Eu quero ir no trem que vai. tá certo. Não dá para saltar. O nosso problema é que não dá para saltar, né? Você não pode dizer, para que eu vou descer, né? O mundo é esse, nós também nessa trajetória. E não dá para fazer uma escolha turística diferente. Porque quando você está viajando turisticamente, quando não agrada, você não vai mais para aquele lado, ou muda o rumo, né? Então, a trajetória é essa, tem que seguir, né? Trajetória terrestre, não tem por onde. Não tem como. Enquanto está aqui, tem que enfrentar. Exato. O que ele estava falando é que às vezes a gente tem o debate, tem as opiniões diferentes, e uma tem que as pessoas não chegam numa conclusão numa boa. Uma tem que prevalecer. O mais difícil é esse. Falta a síntese, né? O diálogo, a síntese só Infelizmente é o que acontece em todo sentido, socialmente, na parte de social, religiosa, de opiniões. A gente vê, é muito complicado as pessoas às vezes cederem em algumas coisas. É o que eu tô vivenciando. tá E certo. fora depois da experiência que cada um vive, né, na sua família, cada um tem as suas experiências em vários sentidos também, financeiro, social, de doença. Aí, além de você ter o problema também com você, na família, amigos, tudo, e a gente vê todo esse conflito que está acontecendo no Oriente e na África. Então a gente fica questionando muito. Tá certo. E como é que a gente explica, Paulo, como é que a gente explica o aspecto moral ser tão subdesenvolvido nessas mudanças de um ciclo para o outro? Parece que a gente não olha para trás, né? Os trabalhadores da última hora estão aí, né? Se a gente quiser justificar
dentro da doutrina, a gente, os trabalhadores da última hora, e o pessoal, como o pessoal fala, né? Abrir a porteira é a última oportunidade. Então veio tudo de tudo e para organizar fica mais difícil, né? Não veio, digamos, gradativamente, né? Quer dizer, e são conjecturas que fazem, né? E analisam e tudo mais. Mas aí é preciso ir lá no foco, no Kardec, para ver, e a gente acha, né? Lá nas questões. Você acha, né? Hoje, o que eu trouxe aqui foi só uma provocação, né? Por isso que eu fui muito sintético. É só uma provocação para pensar Provocaçãozinha. as pessoas não estão, né, se incomodando, né? Está deixando ir ao largo, né? Então, incomoda, né? Quando você eh, persiste um pouquinho no noticiário, você fica incomodado, né? Então, complica, né? Então, eu falei, será que o pessoal está pensando nisso ou não? Até tinha outros temas. Eu falei, não, vou só provocar hoje, não vou fazer nada, tá? Então, foi isso. E aí, mais alguma coisa? Nada, Regina, nada, Kátia? Sabe o que eu fiquei triste? Que você falou do negócio do, Oi? do Oscar. Ontem, de uma certa hora para frente, eu fiquei procurando nas estações para ver o programa do Oscar. Você não podia ver o programa do Oscar, você via pequenos grupos de pessoas de cada país, de cada cidade, de cada estação, de cada lado, que nem disse o Chico aí, Sim. interpretando o que estava acontecendo. Mas eu queria ver o show do Oscar e não vi. Eles não passaram. Quer dizer, o que, que eles pensam que a gente é? Exatamente. Tem tudo isso. Cria-se condicionamentos e vão levando, né? Aí Nós não você. podemos mais ter opinião, Ruth. Oi? Você tem que ouvir a opinião do outro e aceitar, entendeu? Eu acho que isso aí reflete uma menoridade que a gente está entrando cada vez mais para baixo. É isso aí. Mas olha só, a gente já sabe até o que é minoridade, entendeu, Ruth? Isso é muito importante. Sinal que nós, de alguma forma, Estamos nós passando. estamos melhorando. Esse negócio que estamos piorando não é verdade. É. Nós, se a gente voltar para trás e ver o que acontecia, né? E o que está com todo o horror de hoje ainda é melhor. É que a informação, eu acho que ela é muito mais rápida, né? Então, Exato. nós ficamos sabendo das coisas muito mais rápido. Aí isso nos assusta, né? Mas que nós estamos melhor, nós estamos. Na escola, em qualidade, em vários Em setores, em tudo, qualidade, tudo, né, Leila? Eu acho. qualidade. É que a gente quer ver as coisas muito rápido, só que nós É, esquecemos, né, do nosso mundo de expiação e provas ainda, né? porque Mas, as pessoas não sabem, na verdade, né? Muitos não sabem que mas é se a aquela. gente olhar para trás, claro que nós aprendemos com a história. Com certeza. Não, né, como eu, na minha visão, não como deveríamos, mas, né, claro que aprendemos, né? Quem teve parentes mais que sobreviveram aí à guerra sabe disso, né? Nossa, Então, querendo ou não, nós estamos aprendendo sim. Só que tem uns que fogem da escola, né? Então, Que o nível de informação é muito rápido, não dá para é, você é, apreciar, você não consegue analisar, é muita coisa. é. É mais ou menos como o Ainda pessoal fala que é. Veja bem, né? Eu acho que isso é uma reflexão mesmo que o Paulo trouxe, né?
e cada um vai trazer aquilo que ele pensa. E é uma reflexão, é para a gente pensar mesmo, né? É, é provocação mesmo. Até eu nem chamaria hoje muito de reflexão, Não, mas e qual é o meu comportamento, né? Ao invés de eu julgar o outro, é, né? É o diante que o outro está fazendo, mas o que eu estou fazendo? porque eu já eu sei que eu cheguei no processo. Por isso que eu comecei. O que é o homem? Eu cheguei. Aí eu cheguei, passei pelas fases, aí comecei a confrontar. Aí me apresentaram modus operandi. Ó, faça assim, assim. Aí eu eu aprendi isso, mas eu ia encontrar obstáculos e contradições. Quais são as contradições? Essa. Tem mais, claro. Essa e essa. Tá. E agora, diante disso, o que que eu faço? É, Quem sou eu? Qual é o meu comportamento? Como é que eu vou fazer? Ô, isso. Paulo, você tem que avisar o povo. Paulo, você tem que avisar o povo, de um modo geral, que a gente está vivendo num mundo de prova e expiação, que o povo não está sabendo disso. A gente Nós sabe, também não, Leda. A Leda. gente, mas teoricamente a gente conhece, a gente sabe teoricamente. Ah, conhece. Teoricamente. Mas tem gente que não quer saber nem teoricamente, nem ouvir falar. Imagina, você é louca, você sabe? Que mundo de provas? O que você está falando, Camilo? Você está louca? Mundo de prova e expiação? Você mas, fala para as É um pessoas, mas mundo já de regeneração. Eu já ouvi falar isso, né? também, então, para entrar, mas é para entrar. Acho que talvez essas guerras, todas essas loucuras, esses conflitos todos, é para ter uma mudança, vai ter que ter uma mudança radical. Lá vem ela de novo com essa ideia. Não, não. é, Para poder mudar, tem que ter chacoalhão. Tem que ter um chacoalhão, amor. Como é que vai ter mudança sem chacoalhão? Você Né, ficar no né, berço né, não. Verso esplêndido, você não, se ficar tudo no hora, só curtição, verso esplêndido, você não parar e pensar e analisar todo esse sofrimento das pessoas que está passando. você É um não pode caminho, né, Leida? É um caminho, é um caminho. Vamos Eliane, lá. Eliane, Ô, eu ficar lembrei do conformado. Leibniz agora, quando ele falava que o melhor dos mundos, né? Que nós eu, vivemos os então, é o melhores dos melhor mundos. do mundo para nós. Peraí, mas Exatamente. para mim também, eu sou espírita, eu procuro estudar, Oh, procuro fazer isso, fazer aquilo, porque nós merecemos esse mundo. Então, o que é que nós vamos fazer de melhor? Se eu não posso mudar o mundo, pelo menos eu vou ter que cuidar de mim, Ah, me sim. conhecer e tudo mais. Eu fazer o melhor possível. Agora, o mundo, na grande maioria, por exemplo, quando todo mundo começar realmente a ter esse espírito de coletividade, ou seja, nós vamos ter esse espírito mais generalizado a respeito das coisas divinas, aí nós vamos entender melhor. E nós vamos conquistar esse mundo, que é aqui mesmo. Esse mundo está, né, como diz, está para E ser os transformado. próximos, né? E os Nós próximos. vamos construir, nós não vamos ganhar nada. Ninguém vai dar para nós o mundo. Nós que temos que trabalhar, dar duro, dar o sangue para poder conquistar esse mundo, através do nosso e como o desenvolvimento sangue é espiritual. matéria, né, Chico? Não, eu estou dando o sangue espiritual. Tá? Só para dizer. Mas vamos dar o sangue da matéria também quando o espírito quer fazer alguma coisa nobre. E aí a gente acaba dando sangue também, material. É a matéria pedagógica, nós estamos vivendo na matéria pedagógica aqui. Esse corpo é material pedagógico. Já É dizia isso o aí. poeta. Paulo, Consegui você atiçou bagunçar, aí, ó, né, tá vendo? o Paulo? Não, você só não pode, viu, Leida? Você não pode só ficar conformado. Vivemos no mundo de expiação e provas. Então tem que ser assim. Gabriel, vai fechar alguma coisa aí? Você não falou nada? Apareceu? Vai falar alguma coisa? Paulo, é um assunto muito extenso esse, né, que você veio trazer aí, viu? Não é fácil não, porque envolve não só espiritismo, mas envolve história, envolve Uhum. filosofia, envolve psicologia da ação, cultura da ação do homem no mundo, né? É muito complexo esse assunto aí, né? Eu diria que, lembrando aquele escritor Mark Twain, né, ele falava que a história não se repete, mas ela rima. Ele quis Aham. dizer que os eventos não são exatos,
na história do homem, mas ele acontece com os mesmos padrões comportamentais, com as mesmas causas e as mesmas consequências, né? E o que quer dizer isso? Os padrões são cíclicos, né? Os erros humanos se repetem, as tragédias se repetem porque o homem nega o aprendizado, por conveniência de poder, por conveniência de egoísmo, prefere continuar na ignorância ao invés de refletir o que ele está aprendendo, né? A natureza humana ela ainda está buscada ao poder e à ganância, e há resultados imediatos e não há uma reflexão mais humanitária e solidária ao próximo, né? Infelizmente, né? O aprendizado está sempre andando devagar, né? O aprendizado da educação nos países onde tem dominação de elite, onde tem ditadura, a educação anda a um passo e volta a dois, né? Porque eles não querem o povo refletindo, né? Eles querem o povo aceitando aquela caverna do mito da caverna de Platão, né? É assim que pensam as elites, né? Já o Marx falava que a história se repete pela tragédia e pela farsa, né? Que os poderosos enganam o povo, fazendo uma propaganda que algo vem novo para melhorar, e na verdade eles já sabem, estão conduzindo aos pauzinhos para nada melhorar, né? Haja vista, por exemplo, o caso das privatizações, né? Ah, se a empresa privada é do Estado, há corrupção e há troca de cargos. Se a empresa estatal, perdão, vira privatizada, há interesses em lucros absurdos. E que se dane o bom serviço, que se dane o serviço técnico e que se dane a população. Ela paga para os acionistas, né? Os abutres capitalistas, né? Então, eu penso assim, eu concordo quando a Eliane fala que o mundo está muito melhor que antigamente, né? Já tem até um livro de um sociólogo americano provando isso, em números e estatística, números de pessoas mortas, números de desamor na família. Antigamente era uma coisa natural, no tempo de Moisés e bem antes de Moisés, um homem fala para o pai que ia matar o irmão e o pai concordava. O conceito de mãe moderno que tem hoje, né, da mãe dar carinho e atenção, e agora até excessivamente, protegendo demais, mudou. Isso é uma coisa de 200 anos, 100 anos para cá, mudou muito. O conceito de higiene é uma coisa que não existia antigamente, né? Um banheiro com higiene, a limpeza, contra as doenças e bactérias e tudo mais, hoje existe, a medicina super avançada. Então é claro que houve evolução, mas quando a gente olha o homem agindo nos seus interesses de poder, nos seus interesses de ambição, a gente vê que realmente nós estamos realmente num planeta de provas e expiações, porque individualmente o homem também não quer melhorar. Ele quer jogar os seus interesses em cima dos outros, de forma violenta, né? Você vê, por exemplo, hoje, né? O Trump querendo se mostrar poderoso, provocando guerras, matando 50 mil pessoas em Gaza. E o mundo inteiro está quieto, entendeu? Ninguém fala nada. Matou mulheres, crianças, velhos, 50, 60 mil pessoas, e agora já está provocando outra guerra. Tudo por causa do poder econômico, né? E você vê a contradição humana, por exemplo, né? Os Estados Unidos passou os anos 70 e os anos 80 e os anos 90 indo para a China, porque os americanos queriam faturar com mão de obra barata e queriam que os Estados Unidos só importassem entretenimento, que é Hollywood, que é videogame, que é entretenimento em geral, a indústria do entretenimento, né? E a indústria de produção vai para a China para a gente ganhar muito dinheiro e ter altos lucros, que a China realmente era um país paupérrimo, né? O que aconteceu? Aconteceu uma reviravolta. O governo chinês chegou e falou assim: ah, é? Vocês estão se aproveitando da gente? Nós vamos aproveitar fazendo engenharia reversa. Nós vamos aprender tudo o que vocês fazem. No começo vai ser lixo e hoje é alta tecnologia. Os Estados Unidos viu que caiu numa armadilha. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, os homens fazem as coisas até nas boas intenções. Por exemplo, tivemos uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial, os homens vão lá e criam a ONU para ter paz no mundo. O que está acontecendo com a ONU hoje? A ONU está fraca, não representa nada no mundo, ela não tem força nenhuma.
Hoje os países do mundo inteiro, numa iminência de uma terceira guerra mundial, estão gastando 50, 60 bilhões de dólares. Os Estados Unidos está gastando bilhões e bilhões de dólares em armas de guerra. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o homem continua repetindo os seus erros em função dos seus Do interesses orgulho e do particulares. egoísmo, né, Gabriel? Exato. Mas Então, é sempre isso, né, gente? sempre isso. Isso. Eu estava lendo um livro, eu acho que vale a pena. O Animal Social, de Eliot Eu estou lendo esse livro aí, Erickson, eu estou lendo né? esse, muito É bom esse muito livro. bom, gente, Muito né? bom, muito Mas bom, é isso mesmo que o Gabriel, Gabriel disse, que o... Esse livro, ele fala da dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Nós queremos nos defender dos nossos erros e a gente ameniza os nossos erros para os outros. Isso acontece desde a venda de um carro. A gente comprou um carro que não vale nada. Lá fala isso daí. Mas a gente, numa festa de aniversário, nós não queremos estar por baixo. A gente vai querer estar por cima e mostrando para os outros. Eu comprei um carro bom. O carro não é bom, quebra toda hora, gasta muita gasolina, Isso. mas o carro tem banco de couro, gente. Tem uma cor que ninguém tem. Escorrega, ninguém senta no carro com banco de couro, não é verdade? Ninguém quer refletir sobre os seus próprios erros, ainda mais na frente dos outros. Né? Gabriel, Então, gente, esse livro é muito bom, viu? Vamos encerrar, Vamos. gente. Está fugindo do foco nosso. Né? Tá, mas a realidade é essa. A realidade é essa, Gabriel, mas né, a gente sabe disso. Bastava a gente falar que o que o homem precisa melhorar é só no egoísmo e no orgulho. Aí tudo só para terminar, essa polarização que está tendo agora, quem pratica nessa polarização a tese, a antítese e a síntese? Ninguém pratica, está todo mundo defendendo as suas ideias, ninguém quer trocar ideias com outros, ninguém quer evoluir. Gabriel, não julga os outros por aquilo que você pensa. Nós estamos num grupo de filosofia. Isso. A gente não quer dar força para aquilo que a gente pensa. A gente traz como o Paulo trouxe, né, a sugestão, né? E a gente vai pensando, refletindo, né? Mas não é tudo aquilo que a gente acha que é certo, às vezes é. A única coisa que a gente sabe o que é que muitas pessoas dessas, a maioria, né, são pessoas orgulhosas e egoístas que não pensam nos outros, né? Sim, verdade. O restante a gente sabe que faz parte do ser humano, desse animal social. Né, esse livro é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Estamos caminhando para isso. De quem é o livro? Tchau. De quem é o livro? É do Eric. Espera aí, Eric, deixa eu ver aqui a capa dele. Meu é do Eliot Aronson. Não sei se eu estou soletrando. Pelo título eu vejo depois. Animal Social, tá? Animal Social, tá. Ele foi escrito a primeira vez em 1972. Foi reeditado agora. Esse daqui, ó. Ah, tá. Obrigada. Tá. Então, podemos encerrar, porque eu acho que já está na hora do chá. Por favor, já passou da hora do chá. E dormir tranquilo. Certo? Está na hora do chá de camomila, não está? Chá de camomila. Cidreira, camomila. Isso. Vamos lá, então. Então, vamos. Podemos encerrar. Obrigado aí pela participação. Valeu a provocação, porque acelerou o processo de participação. Mas, então, até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Até. Um beijo para todos. Uma boa semana. Boa semana para todos. Tchau, tchau.